Vamos resolver aqui a número 4 de sucessões e progressões. E antes de começar a resolver, têm-me sido colocadas várias questões relativamente a estas QAs de sucessões e progressões, uma vez que a maioria dos alunos que as têm realizado hum, não sabe por onde começar o exercício, ou seja, que depois de verem a resolução percebem-na, no entanto, continuam com muita dificuldade, ou seja, não sabem sequer como pegar no exercício. O que acontece é que neste tipo de exercícios nós não temos uma receita, e o maior conselho que eu vos posso dar, é o melhor conselho que eu vos posso dar, é que devem ter sempre apontadas as fórmulas. Portanto, claro que depende tudo de uma análise do exercício, no entanto, soluções e progressões, ou melhor, as progressões aritméticas e geométricas, dependem fundamentalmente das fórmulas que vocês aprenderam. Portanto, por exemplo, neste exercício, uma vez que vai falar de uma progressão geométrica, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é relembrar-me de todas as informações que eu já sei de antemão sobre progressões geométricas. Então eu posso afirmar que para calcular a razão eu faço o quociente entre dois termos consecutivos. Posso escrever também o seu termo geral, ou seja, o de n é igual a u de k vezes a razão elevado a n menos k, e posso escrever a soma dos n primeiros termos como sendo o de 1 vezes 1 menos a razão elevado a n a dividir por 1 menos a razão. Sendo que esta fórmula da soma se encontra no formulário do Exame Nacional 12º. Agora, perante isto, há outra informação que, para a resolução deste exercício, era importante saber, que é o seguinte: o estudo da monotonia de uma progressão geométrica não é tão linear como nós fazemos nas progressões aritméticas. Até porque nas progressões aritméticas, o modo como nós calculamos a razão, que é a diferença entre dois termos consecutivos, é precisamente a fórmula que nós utilizamos para determinar a monotonia de qualquer sucessão. Nas progressões geométricas, vocês podiam utilizar a mesma fórmula, no entanto, nós temos uma forma diferente de estudar a monotonia que prende-se com a razão e com o estudo do sinal do primeiro termo, mas neste caso específico, a única coisa que eu precisava de saber é que, quando nós estamos a trabalhar com uma progressão geométrica que não é monótona, então significa que a sua razão é negativa. Portanto, então significa que isto seria a primeira indicação que eu te retiraria daqui. Qualquer progressão geométrica que seja não monótona, a sua razão é negativa. Depois, dão-nos a informação relativamente a dois termos, ou seja, sabemos que a três termos, na verdade, ou seja, que o terceiro termo é um dozeavos, e depois estabelecem aqui uma relação entre dois termos. E o nosso objetivo é descobrir o termo geral. Então, se eu quero descobrir o termo geral, significa que eu vou precisar de um termo, e esse já o tenho, ou seja, vai ficar, o termo geral seria da forma u de n é igual a u de 3 vezes a razão elevada a n menos 3, e nós já temos o terceiro termo. Portanto, a única coisa que me falta mesmo calcular é a razão. E para isso é que me dão aqui a relação entre dois termos, sendo que, por sua vez, cada um dos termos, ou seja, quer o U18, quer o U20, pode ser escrito através do termo geral à custa do terceiro termo. Só que neste caso, por exemplo, o U18 podia ser escrito como U de 3 vezes a razão, que eu não sei, elevado a 18 menos 3, ou seja, é 1 dozeavos vezes a razão elevado a 15. Por outro lado, o U de 20 é U de 3 vezes a razão elevado a 20 menos 3, ou seja, 1 dozeavos vezes a razão elevado a 17. E agora, como nós sabemos que temos esta relação entre estes dois termos, ou seja, sabemos que o U do 18 é o quádruplo do U de 20, então vamos substituir. E qual foi a vantagem de escrever à custa da razão ambos os termos? Porque assim estamos a trabalhar apenas com uma incógnita. Portanto, então 1 dozeavos vezes a razão elevado a 15 é igual a 4 vezes 1 dozeavos vezes a razão elevado a 17. Ora bem, como está tudo a multiplicar aqui deste lado e tudo a multiplicar deste, eu posso simplificar as parcelas 1 dozeavos e ficamos com a razão elevado a 15 igual a 4 vezes a razão elevado a 17. E agora eu posso passar o 4 para este lado a dividir e posso passar o r elevado a 15 para este lado também a dividir. Portanto, ficávamos que 1 quarto era igual a r ao quadrado, uma vez que aqui temos a mesma base, então subtraímos os expoentes.
Ou seja, a razão seria dada por mais ou menos raiz quadrada de 1/4, o que significa que a razão é mais ou menos 1/2. E aí vem a questão desta progressão geométrica ser não monótona, ou seja, como a razão é negativa, então chegamos à conclusão que a razão seria igual a -1/2. Portanto, será este o valor que eu vou usar para completar aqui o meu raciocínio. Ou seja, isto fica igual a 1/12 vezes -1/2 e elevado a n menos 3. E este poderia ser uma expressão para o termo geral. No entanto, eles querem a expressão escrita da forma a vezes b elevado a n, e portanto aqui só pode ficar n, ou seja, nós vamos ter que utilizar operações com potências para conseguirmos simplificar a expressão. E, portanto, ficava 1/12 vezes -1/2 elevado a n vezes -1/2 elevado a menos 3. Ou seja, 1/12 vezes -1/2 elevado a n. E aqui, para tirar o expoente negativo, invertemos a base, então fica -2 ao cubo. Atenção que o sinal não sai, o sinal da base. E -2 ao cubo, por sua vez, é igual a -8. Como podemos multiplicar o -8 pelo 1/12, fica -8 12avos vezes -1/2 elevado a n. E simplificando a fração, vamos obter menos, ou seja, dividindo por 4, fica -2/3 vezes -1/2 elevado a n. E assim já fica naquele formato, porque ficamos aqui com o nosso a, este é o nosso b e dá elevado a n. Ora bem, vamos passar ao segundo exercício, em que aqui tínhamos uma sucessão definida por recorrência. A recorrência costuma também dar algumas dúvidas da forma como nós conseguimos obter os termos seguintes desta sucessão. No entanto, é só pensar o seguinte, ou seja, eu começo no v de 1, que é igual a 2, e agora, o que é que eu quero para obter o v de 2? O que é que eu vou ter que fazer? Vai ter que ser na expressão de baixo, e eu tenho que perceber que n eu vou ter que atribuir aqui a este índice de forma a conseguir que ele dê 2. Então, no fundo, teria que ser v de 1 mais 1. E então, este n que nós colocamos aqui terá que ser exatamente o mesmo n que vem na própria expressão. Então, chegamos à conclusão que isto ficava 1 sobre v de 1, ou seja, vai dar 1/2. Portanto, se eu quisesse agora calcular o v de 3, iria pensar da mesma forma. O valor que eu tenho que adicionar a 1 para dar 3 tinha que ser 2. Então, fica v de 2 mais 1. E dá 1 sobre v de 2, ou seja, 1 sobre o inverso de 1/2, que dá 2. E com isto nós começamos a perceber o comportamento desta sucessão, ou seja, que os termos ímpares vão ser 2 e que os termos pares vão ser 1/2, porque assim vinha outra vez o inverso do 2, portanto fica 1/2. Ora bem, com isto vai-nos ajudar logo a tirar conclusões relativamente a cada uma das alíneas, só o facto de termos calculado alguns termos. Porquê? Se eu quiser verificar se trata de uma progressão aritmética, eu tinha que ver se o quociente entre dois termos consecutivos dava sempre o mesmo valor. Então, se eu fizer o v de 2 menos o v de 1, ou seja, se eu fizer 1/2 menos 2, encontrando aqui o mesmo denominador, fica menos 3/2. Mas ao fazermos o v de 3 menos o v de 2, ou seja, 2 menos 1/2, já dá 3/2, ou seja, como são diferentes, significa que não se trata de uma progressão aritmética. Relativamente à geométrica, seria a mesma ideia, mas tínhamos que fazer o quociente entre dois termos consecutivos. Portanto, significa que o v de 2 a dividir pelo v de 1 fica o meio a dividir por 2, que dá 1/4, mas depois, se fizéssemos o v de 3 a dividir pelo v de 2, fica 2 a dividir por 1/2, que já dá 4, e portanto também seria diferente. Relativamente à monotonia, também os próprios termos nos ajudam, porque nós percebemos que o v de 1 é superior ao v de 2, mas por outro lado, o v de 2 já é menor que o v de 3. Portanto, então significa que não é monótona. Portanto, não apresenta, ou seja, a monotonia vai se alterando ao longo dos termos desta sucessão. Isso significa que a opção correta seria a opção D, ou seja, a solução é limitada. E isto está relacionado com o facto de os termos desta sucessão só poderem ser 1/2 e 2. Ou seja, no fundo, nós podemos afirmar que o V de n vai estar enquadrado entre o 1/2 e o 2.
para qualquer valor de n. E, portanto, ela é majorada porque o conjunto dos majorantes é de 2 a mais infinito e é minorada porque o conjunto de minorantes seria de menos infinito a um meio fechado. Portanto, por essa razão, é então limitada. E a opção correta seria a D.